Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter um Fora das Páginas. Não, eu não tinha esquecido, gente, nem tinha cancelado. É só que eu vi poucas coisas no mês de julho e de agosto porque eu fui, assim, soterrada de trabalho. Então eu resolvi juntar os dois, porque senão ia ficar um vídeo muito minúsculo. E hoje a gente vai falar de filme, de série e de podcast. Como sempre, vou dar uma olhada aqui na minha cola para não esquecer nada. Em julho, então, eu não vou ter certeza exata quando que passou de julho para agosto, tá? Então eu vou só falar na ordem porque eu faço essa listinha na minha agenda. Então o primeiro filme que eu assisti em julho foi o This Much I Know to Be True, de Andrew Dominik, que eu vi no MUBI, e é um filme sobre o Nick Cave, que é um músico de quem eu gosto bastante. E assim, é uma espécie de documentário, né? Não é o primeiro filme sobre o Nick Cave desse tipo, onde o Nick Cave fala um pouco sobre o que ele ficou fazendo durante a pandemia, né? Durante a quarentena, ele começa a fazer cerâmica. Mas o filme não é só sobre isso. Nick Cave, ele tem uma parceria com um músico que eu não vou lembrar o nome dele agora. Nos últimos anos, esse músico tem feito parte da banda do Nick Cave, que é os Bad Seeds. Mas eles fizeram um projeto só eles dois. Ai, gente, como é o nome dele? Não vou lembrar. Mas é um senhor, assim, de cabelo grande e barbudo. Então, parte do documentário é falando da dinâmica deles dois, como dupla. Agora é Warren alguma coisa. Tá vindo assim, gente. Releve, são 6h30 da manhã, tá? Então, tenham paciência. É falando um pouco sobre a parceria deles e as composições. E aí tem essas partes de apresentação no filme, que são num prédio de uma antiga igreja, onde eles lá executam, então, as faixas, né? Também tem algumas músicas daquele disco chamado Ghostin, que o Nick Cave compôs depois que o filho dele morreu, né? O Nick Cave, ele teve essa tragédia recente na vida dele, foi ainda antes da pandemia, se eu não me engano, que o filho dele aparentemente caiu de um penhasco quando estava usando algum tipo de alucinógeno, alguma coisa assim. Então ele teve essa perda, né? Ele estava vivendo esse luto, e ele grava o Ghostin todo atravessado por esse luto, por essa perda. E eu diria que o filme, ele tem algumas músicas do Ghostin, mas algumas músicas desse outro trabalho que ele faz aí com esse cara. Então tem eles tocando, umas imagens, assim, muito interessantes, o modo como é. Como se fosse não um show, né? Uma apresentação privada, porque é dentro dessa igreja, são os músicos mais. E o Nick Cave ali falando um pouco da sua rotina. Não sei se é um filme que todo mundo vai gostar, eu sou fã do Nick Cave, né? Então, pra mim, tem essa coisa de que eu gosto de acompanhar um pouco a vida dele, assim, né? O que ele tá fazendo. Eu nem sou o tipo de fã, em geral, que acompanha muito da vida da pessoa. Mas é porque esses filmes do Nick Cave, normalmente, eles têm alguma relação com o processo criativo dele, né? Então, tem a ver com o processo de fazer a arte mesmo, né? E aí eu gosto de acompanhar, então eu gostei. Depois desse, eu vi um filme também no MUBI chamado Preço da Traição, o diretor é Atom Egoyan. Esse filme, ele é muito curioso, ele tem duas atrizes bem famosas, né, que é a Julianne Moore e a Amanda Seyfried. Eu nunca sei falar o nome dela direito, mas enfim, aquela lourinha. E nesse filme, o personagem da Julianne, ela é uma médica e ela tá desconfiada de que o marido dela, que é um professor, tá traindo ela. E ela observa na rua dela que tem essa mulher lindíssima que passa e que essa mulher parece ser ela tá sempre acompanhando homens, então ela meio que percebe num determinado momento que ela é uma espécie de garota de programa de luxo. Então ela decide contratar essa menina pra dar em cima do marido dela, meio que tentando confirmar que ele tá traindo ela. E aí, gente, o negócio ganha os contornos. Não dá pra falar muito pra quem quiser assistir o filme, mas tem muito, eu diria, da dinâmica girardiana. Não sei se vocês conhecem o René Girard, que é um teórico francês. O René Girard, ele tem essa teoria do desejo mimético, né? Que é a de que a relação do desejante com o objeto do seu desejo, ela não é uma linha reta, ela não é direta. Ela é um triângulo. Ela é uma relação triangular, ela é mediada. Ela é uma relação que envolve 3 elementos. Então ela tem um terceiro elemento que é o mediador. Então o desejo mimético, a teoria do desejo mimético diz que a pessoa que deseja, ela deseja o objeto porque tem um terceiro que deseja. Então tem uma outra pessoa que deseja. O desejante, ele está numa relação de rivalidade com esse outro. Nem sempre é uma rivalidade no sentido da inveja ou do ciúme. Às vezes é no sentido da admiração.
marketing sabe muito bem disso, né? Você, quando vai oferecer determinado produto ou serviço dentro do marketing, você não vai falar das características do produto. Você vai falar de um certo estilo de vida. Esse estilo de vida, ele normalmente vai estar ali sendo encenado por uma pessoa, né? Então, você vai ter uma pessoa, um grupo de pessoas que vão estar ali belos, belíssimos, bem-sucedidos, usando tal produto ou vivendo lá, enfim, usufruindo do tal do serviço. Você quer determinado produto, não pelo produto em si, mas porque você acredita que tendo aquele produto, né, aqui no caso falando do marketing, você vai querer aquele produto porque uma pessoa que você admira ou cuja vida você gostaria de ter, tem o produto, usa o produto. Então você faz essa associação, né? E o que acontece nesse filme? A gente começa a ter várias manifestações de desejo mimético para todo o lado. Assim, se você quer fazer uma demonstração da teoria girardiana, dessa teoria pelo menos, né? Porque o Girard também vai falar muito da dinâmica do bode expiatório. Se você quer ver essa dinâmica do desejo triangular, do desejo mimético, assista esse filme, porque ele vai ser uma belíssima demonstração. O filme é excelente, ele tem uns problemas, eu diria, mas eu não achei tempo jogado fora, não. Achei interessante, as atuações são muito boas, mas é um filme, assim, que eu dei 3,5 de 5, né? Achei interessante, pelo menos por essa observação girardiana, valeu muito, porque eu sei lá se esse diretor ou o roteirista desse filme leu o Girard, porque assim, encaixa totalmente na teoria. Depois, no Amazon Prime, eu vi um filme chamado Vidas em Jogo, que em inglês é só The Game. O diretor é o David Fincher, e esse filme é um filme com Michael Douglas, e a premissa dele é interessantíssima, que é a seguinte: Michael Douglas é um ricaço e no dia do aniversário dele, se eu não me engano, ele ganha um presente do irmão mais novo, que é um cartão, e o irmão mais novo faz um mistério, assim, ele fala: ah, liga pra esse número que a sua vida vai melhorar muito, eu tô usando esse serviço, eu tô adorando. É basicamente uma gamificação da vida. Uma vez que você se cadastra nesse lugar, interferências e ocorrências vão acontecendo na sua vida de modo a tornar a sua vida mais emocionante e muitas vezes até bem arriscada. E essas coisas, na verdade, são um jogo. Então e assim, vira um jogo mesmo. Você corre risco de morrer, umas coisas de louco, assim, sabe? Então o Michael Douglas entra nessa e a vida dele começa a ficar enlouquecida. Ele já começa mais a não saber o que é jogo, o que não é. Enfim, eu achei a premissa muito interessante. O filme, ele deve ser ali do início dos anos 2000, mais ou menos, acredito eu, final dos anos 90, início dos anos 2000. Porém, o filme é muito inverossímil. Ele força muito a barra em vários momentos. Foi aquele tipo de divertimento que valeu, assim, o tempo. Mas como roteiro, você tem que fazer a suspensão da descrença, assim, 30 vezes. Porque ele tem uns exageros, umas coisas. Ele poderia ser mais interessante, mas ele acaba descambando por quase absurdo, assim. Mas eu ri. Foi divertido ficar discutindo com meu marido os defeitos do filme depois. Depois eu assisti um outro filme que teve uma característica assim muito parecida, né? Dessa coisa de que foi um bom entretenimento, mas também tem uns exageros meio doidos. E assim, é um filme de diretor que eu amo, que foi O Vício Frenético, do Werner Herzog, no MUBI, né? Eu gosto demais do Herzog. E aí tem esse filme com o Nicolas Cage, de um policial que é viciado, né? Então ele fica fazendo as manobras dele lá para poder consumir drogas. Ele sofre, né? No início do filme, ele sofre um acidente e machuca a coluna. É por isso que ele se vicia. Ele já parecia ser um policial um pouco, sei lá, meio corrupto já. O problema é que depois que ele tem esse problema na coluna, ele sente muita dor e ele não quer parar de trabalhar, porque ele tem uma identificação muito grande com esse trabalho, então ele começa a ficar viciado. E também é um filme cheio de exageros. Eu só diria que, em relação ao filme do David Fincher, O Vício Frenético, eu acho que ele é um filme mais autoparódico, talvez assim. Ele é um filme que ele mesmo parece que tá tirando sarro, né, de si mesmo. Os exageros dele parecem mais propositais, eu acho. Até pelo estilo de gravação do filme. Se você vê o modo como as cenas são narradas, ele tem uns movimentos de câmera, umas escolhas de ângulo, umas cenas que você desconfia que o próprio filme tá pesando a mão no exagero de propósito.
O filme, ele tem um certo quê de piada. Inclusive pelo desdobramento dele. O que vai acontecendo pro final do filme, você fica assim, gente, só uma pessoa completamente louca pra fazer esse negócio. Então eu acho que ele tem essa vantagem em relação, que eu acho que o filme do David Fincher talvez se leve um pouquinho mais a sério. Mas foi, então, novamente, foi um divertimento interessante, mas é esse filme também que acontece muita loucura. Que esse cara tenha durado, esse personagem, o tanto que ele durou, é o mais inverossímil desse filme, porque acontecem coisas muito absurdas no mundo do crime. Depois eu vi um filme que eu vi muita gente elogiando, e eu tava super curiosa pra ver, eu acabei não vendo no cinema, né? Eu assisti na Apple TV, que foi A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, não sei como é que fala o nome dele. E assim, eu gostei médio do filme. Tem coisas dele que eu gostei. Ele é um filme um pouco sobre, entre aspas, juventude. Você tem uma personagem feminina que tá fazendo quase 30 anos e ela não sabe o que fazer. Ela fica pulando de uma universidade para outra, meio sem rumo. E aí ela entra nos relacionamentos, também fica meio sem rumo. Mas existe ali uma vontade de se conectar, mas também uma certa dificuldade de ceder certas coisas. O filme me incomodou, na verdade. Eu às vezes acho ele nórdico demais no modo como ele lida com as coisas. Se eu não tô enganada, esse filme é norueguês ou alguma coisa assim. Então assim, a relação que as pessoas têm às vezes com certas coisas nesse filme, e eu acho que nesse lado do mundo, às vezes, é excessivamente blasé, racionalista e utilitarista. E aí eu fico, às vezes, um pouco incomodada com o modo como as pessoas agem. Às vezes, eu acho que falta um pouco de drama latino, assim, e de uma certa consciência do trágico no mundo, sei lá, enfim. Mas tem reflexões no filme que são interessantes. O filme, inclusive, tem muitos acenos para questões bem contemporâneas, assim, tem personagem cancelado. Mas é um filme que evidencia muito, assim, uma solidão inescapável. E eu acho que já tem muito dessa coisa de uma certa cultura de mundo nórdico mesmo. Que muitas vezes eu vejo aqui no Brasil, ou na América Latina, sei lá, sendo enaltecido. E eu não sei se eu acho isso legal não, sabe? Encontrar um tipo de equilíbrio entre realização pessoal e convívio, né, vida comunitária é muito difícil, né, e eu tenho pensado muito nisso, mas eu acho que todo filme que enaltece excessivamente essa coisa de uma certa realização, não sei, às vezes eu acho que o discurso da realização pessoal, ele foi muito longe, assim, ele foi muito longe nesse sentido de que a sociedade é tão atomizada que parece que é impossível as pessoas dialogarem entre si e construírem qualquer coisa juntas, assim, né? Lidar com o outro parece que se tornou intolerável, né? Assim, a gente tá tão preocupado com nossos desejos, nossos planos, nossos não sei o que lá, que a gente não tem interesse, né, no outro. Eu acho que o filme, em certa medida, ele traz esse dilema, né, de se interessar pelo drama do outro, quando o drama do outro fica muito sério. Mas eu acho que em outras questões, não. A gente fica ali muito se isolando, né? A gente vai ficando cada vez mais ilhas solitárias e incomunicáveis. E isso talvez fosse uma proposta de reflexão do filme mesmo, mas como eu acho que o filme, ele tem uma nota meio leve no final, assim, eu fiquei meio, sei lá, não sei se eu compro tanto, mas enfim. Depois, então, o último filme que assisti, né, em agosto, foi O Jogador, do Jean-Pierre Melville. Vi no MUBI. Eu já tinha visto esse filme, a gente, na verdade, decidiu rever aqui em casa, porque tinha tempo que não via. Eu gosto muito do Melville, ele é um cineasta, ele foi, né, um cineasta, que eu acho que ele tinha uma linha muito existencialista de filme, né. Ele tem muito essa coisa de mostrar o quanto o trabalho, a função que a pessoa exerce são determinantes ou de certo modo moldam a personalidade da pessoa, né? Então ele tem muito esses filmes de personagens ligados a uma certa atuação. E aqui no caso, aqui tá como O Jogador, mas esse filme às vezes aparece como Bob o Jogador. Então você vai ter a vida do Bob definida por isso que ele gosta muito de fazer, até num certo grau de vício, que é jogar. Né? E esse jogo, ele vai ter um desdobramento mais complicado pro final. Eu não vou falar porque o interessante é vocês acompanharem, né? Quem decidir ver o filme. Mas o Melville, ele tá muito assim ligado a filme noir, ou filmes de perseguição, ou filmes de assalto, enfim.
E é um pouco o que vai acontecer aqui nesse. E eu gostei bastante de rever o filme. Bom, agora as séries. Se eu não me engano, no final de julho, eu vi a segunda parte do Stranger Things, que foi aqueles filmes longuíssimos, né? Eu tinha comentado antes que eu gosto do Stranger Things muito, acho várias coisas muito legais, mas que eu tinha achado um certo núcleo meio esquisito e algumas questões de roteiro muito furadas. Os episódios finais, considerando, né, as minhas reservas já expostas, eu achei muito bons. Eu adorei, inclusive, aqueles episódios enormes. Eu não me senti cansada, eu não pausei, eu vi tudo de uma vez, assim. Pra mim, funcionou como filme. E eu gostei. Eu inclusive, achei que teve um pouco mais de coragem em matar personagens. Vocês estão lidando com um ser sobrenatural de outra dimensão. Alguém tem que morrer nessa série, né? Então, eu achei que teve um pouco mais de coragem, assim. E, enfim, eu gostei bastante de como desenrolou. Eu acho que também o tal núcleo que eu tinha falado, que tinha ficado esquecido no churrasco, que era o do Will, ganhou uma notoriedade maior, né? Então, eu gostei muito. Vou falar muito, porque já tem um tempo que eu assisti, eu não tô lembrando muito de detalhes, mas eu sei que essa segunda parte eu gostei bastante. Depois eu vi, o Stranger Things, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, é no Netflix. Depois eu vi o Em Casa com o Gil, na Amazon Prime, que é um documentário de uma premissa muito simples, né? O Gilberto Gil vai fazer um show só com a família dele. E também, período de pandemia, eles vão para um sítio, alguma cidade serrana. Eles se reúnem aí nessa casa para definir a lista, né, do show. Então, cada familiar tem que defender a música que eles vão cantar no show. E eu gostei, eu gosto muito de música, né? Eu gostei dessa série num nível, vocês terem uma ideia, eu chorei os 3 primeiros episódios todos. Só no primeiro episódio, eu devo ter chorado, assim, 1000 vezes. Eu acho que tem uma coisa de que nessa rotina acelerada da vida, eu tenho ouvido menos música. E eu gosto muito de música. E eu não consigo ouvir música como fundo para outras coisas. Eu gosto tanto de música que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ouvir a música. Eu não consigo ficar ouvindo música quando eu faço outra coisa. E eu assisti esses episódios na hora do almoço, era um episódio para ouvir música. E assim, né, o Gilberto Gil é um músico maravilhoso, né, e as músicas são lindíssimas. E tinha essa coisa meio de uma família ali dedicando a música para outros familiares. Eu acho que também tem essa coisa meio emotiva, né, de as pessoas terem motivos pessoais, emocionais para escolher determinada música e dedicar para determinado parente. Uma coisa que eu gostei muito nesse documentário é que é tão bom ver uma família de pessoas, né, majoritariamente pretas ali, e que é uma família bem sucedida, né, um povo bonito, um povo bem cuidado ali, né, um povo junto ali curtindo a vida em família. Tem umas cenas, assim, das pessoas vivendo a sua espiritualidade. É o tipo de coisa boa da gente ver na televisão, né? Uma família de pessoas pretas, majoritariamente, vivendo bem. Num país onde a maioria das vítimas de violência são pessoas pretas, né? São jovens pretos. Então, assim, eu acho que isso também eu falei, ai, que bonito isso, né? Ver a família do Gil ali, todo mundo cantando. Eu acho que também me emocionou ver o engajamento da família do Gil com a música dele, né? Porque não tem essa garantia, né, de que algum parente seu é músico, que os seus parentes vão gostar da música. E assim, ver aqueles netinhos miúdos, assim, umas criancinhas de 5 anos cantando as músicas dele, eu fiquei um pouco impressionada, assim, né, de como a família realmente parece, assim, interessar. Todo mundo sabe cantar, do mais velho ao menorzinho. E vários filhos do Gil são músicos, né? E as cunhadas dele também. As cunhadas não, as noras. As noras também são cantoras. Então, assim, eu fiquei muito impressionada, assim, sabe? Com a coesão familiar ali. Claro, você sempre pode falar que tem edição, mas foi bonito de ver. E é isso, gente. Chorei, que não é descompensada. Preciso ouvir mais música. Depois eu vi um outro documentário de música, tava nessa vibe aí, musical. E aí é uma série documental também, que foi o Canto Livre de Nara Leão, da Globoplay, que está na Globoplay, na verdade. Eu conhecia pouco da Nara. A Nara não é uma cantora ou musicista que eu ouvia muito, e eu adorei saber. Foi aquele tipo de coisa que realmente eu aprendi muito. Eu não sabia da importância dela com o grupo da Bossa Nova, né? Era na casa da Nara que as pessoas se encontravam.
E eu adorei ver o trânsito dela entre gêneros diferentes, como a Nara não era clubística, né? Porque a música nessa época era muito assim, né? O pessoal da bossa não se misturava com o pessoal do samba, que não se misturava com a MPB, que não se misturava com Roberto Carlos. Existia um preconceito ali entre os grupinhos. E a Nara tá nem aí, né? Ela sai de um grupo pro outro, ajuda a promover a galera, né? Porque ela acaba ficando conhecida por causa da bossa, mas ela vai ajudando os outros grupos que não estão conhecidos, né? Ela, de certo modo, quando ela faz parceria com esses músicos, ela dá uma projeção, porque ela já era mais conhecida, mesmo sendo muito nova, né? Ela começa a cantar com o pessoal da bossa com 15 anos, sei lá, uma pessoa realmente muito precoce. Eu amei acompanhar a trajetória dela. E aí, finalmente, estreou o House of the Dragon na HBO, né? Uma espécie de sequência, spin-off que fala, eu acho, né? Do Game of Thrones, que teve aquele final horroroso, mas eu vi Game of Thrones todo. Quando eu vi que ia sair o House of the Dragon, eu falei, eu vou assistir esse negócio, né? Que é sobre a família Targaryen, que são os que tinham dragões, né? Quando a gente vê Game of Thrones, a família Targaryen meio que se extinguiu, né? Você só tinha 2 membros que estavam exilados. E depois só sobrevive um membro, que é a Daenerys. E a Daenerys também, ela consegue chocar 3 ovos de dragão e ter 3 dragões, sendo que há muitos anos já não nascia dragão nenhum. E a Daenerys fica aí sendo a última Targaryen com seus dragõezinhos em Game of Thrones. Aqui nesse spin-off a gente tem uma série sobre anos anteriores, né, alguns, acho que até séculos anteriores, onde a família Targaryen estava aí longa e próspera, inclusive ocupando o cargo do reinado, né? Então você tem um Targaryen no reinado e vários dragões vivos. E a gente vai aí acompanhando tretas da família Targaryen, que é o que não falta. Então, e se eu não me engano, em agosto eu vi um episódio, porque acho que a série estreou no fim do mês, e o grosso dos episódios mesmo eu tô vendo é agora em setembro, e eu estou gostando bastante, queria dizer. Vamos ver se esse povo não decepciona a gente de novo, né? Eu vi na Netflix uma série documental, teve documentário pra caramba, né? Chamada Rezar e Obedecer. Que, gente, que pavor. Essa série, ela é sobre um grupo dissidente daquele grupo religioso que a gente normalmente chama de Mormon, mas o nome deles não é Mormon, tá? Eu anotei aqui porque é um nome grande da igreja. O nome é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa dissidência que é mostrada na série, ela é uma dissidência mais fundamentalista e eles mantêm a poligamia, né? Que é algo que a igreja oficial teria eliminado já. Eles mantêm e eles botam, acho que uma palavra extra nesse nome da igreja, que é fundamentalista. Então, eles seriam a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que na sigla em inglês ficou FLDS, se eu não me engano. Então, FLDS, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Essa seita, eles, nesse processo da poligamia, de ter várias esposas, o negócio vai descambando completamente a ponto de o que eles chamam, os líderes religiosos deles, que eles chamam de profetas, eles vão acumulando tipo 20, 30 esposas. Então, umas famílias gigantes. Esses homens, esses profetas, eles têm trocentos filhos por causa disso. Mas a bizarrice maior, além dessa, é que eles começam a casar meninas muito novas. Então, eles começam a pegar adolescentes de 14, 15 anos pra casar, sendo que mesmo fazendo crime no estado em que eles estão lá, nos Estados Unidos. E o que acaba acontecendo? Várias dessas meninas, elas se sentem, com razão, né, violadas, elas são obrigadas a casar. O nome Rezar e Obedecer, esse era um mote deles, da religião deles. Então, toda vez que elas contestavam que não queriam se casar, que não estavam preparadas, que pediam para não casar tão cedo, eles falavam, você tá querendo saber mais do que o profeta, né? Você tá querendo contestar Jesus, sei lá o quê? Então, assim, essa violência psicológica mesmo, elas eram obrigadas a se casar e, obviamente, a servir lá maritalmente aqueles véi nojento que eram os profetas. E aí, o que acontece? Elas começam a se insurgir. Pra essa história ficar conhecida e gerar o documentário, é porque algumas meninas, elas começaram a fugir do negócio. Elas ficaram tão desesperadas que elas começaram a dar o seu jeito de sair, porque era uma comunidade muito fechada, eles tinham câmeras, eles não tinham contato com o mundo lá fora, o jeito de vestir, o tipo de coisa que consumir. Não viam televisão, não viam jornal, não viam nada. Então, assim, eram pessoas totalmente
naquela comunidade totalmente fechada, assim, até para o controle ser mais efetivo. Mas são essas meninas o lado mais fraco, né? Essas meninas jovens, abusadas, que vão começar a sair e que vão começar, inclusive, a entregar para certos veículos de mídia o que está acontecendo lá. Então, assim, eu acho que é interessante assistir para ver o que aconteceu, inclusive com o tal líder lá, o tal do profeta. E essas foram as séries de julho e agosto. Eu vou falar de 2 podcasts que eu ouvi, um eu não terminei de ouvir ainda. O primeiro deles é o Discoteca Básica, que eu já citei aqui em algum episódio nosso aqui do Fora das Páginas. O Discoteca Básica, ele é um podcast sobre discos, né? Então ele vai contar a história do disco, a história de produção, de composição, que ano que saiu, como é que ele ficou nas paradas, como é que foi o processo criativo lá dos artistas, enfim. E essa temporada última do Discoteca Básica parece que foi feita pra mim, porque uma coisa que eu gostava no Discoteca Básica era aprender mais sobre discos, coisa que eu conhecia pouco, né? Então eu tinha muito aquele lado da curiosidade, de ouvir sobre discos que eu não conhecia tanto assim. Só que essa temporada, ele pegou, assim, vários dos meus discos favoritos. Os Mutantes, Alucinação, do Belchior, Da Lama ao Caos, do Chico Science e Nação Zumbi. Eu já falei aqui em alguns vídeos que a minha monografia de graduação foi sobre Chico Science e Nação Zumbi. Transa, do Caetano, que é um disco maravilhoso. E o Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, que era a minha reclamação, né? Que eu falava, como é que um podcast de música não fala sobre o Jorge Ben, né? Finalmente falaram do A Tábua. E eu fiquei muito feliz. Eu sou uma fã de Jorge Ben esquisita, né? O A Tábua não é meu disco favorito, mas é um excelente disco, com toda certeza. E eu adorei. Foi realmente um deleite, porque aí essa temporada ela teve mais essa cara de ouvir a história dos discos que eu gosto muito, né? Não de discos que eu ouvi falar, conhecia pouco. Não, esse aqui foi só aqueles que eu sou fã mesmo. E o outro podcast que eu ouvi foi indicação da Claudinha, que é apoiadora aqui do canal, e ela tem perfil literário no Instagram, que é o Livros da Amigo. Ela indicou o Projeto Querino, que é eu diria um podcast sobre história com um viés antirracista. Então ele procura mostrar momentos da história do Brasil, como a independência, por exemplo, em que figuras históricas importantes que eram pessoas pretas foram invisibilizadas, né, pela narrativa oficial, aí, pela história oficial. E assim, os 2 primeiros episódios eu fiquei revoltada, assim, foi um episódio que me deixou meio pra baixo, porque, enfim, racismo brasileiro exposto. Mas o terceiro episódio, eu só ouvi 3 episódios. Depois eu fui soterrada de trabalho e não consegui acabar. O projeto é maior do que isso. No terceiro episódio, eles vão falar da música. A música feita pelos artistas pretos. E novamente reaparece Jorge Ben como uma figura importantíssima. Porque o Jorge Ben, ele é esse músico que ele era filho de etíope, o pai dele tocava no jongo, então ele tem muitas influências de música africana, ele tem vários discos onde ele fala que negro é lindo, ele fala de amor afrocentrado, ele faz histórias de amor, músicas de amor em que a mulher amada é uma mulher negra, ou é uma mulher, como é que eles chamam? Crioula, né? Ele tem uma música chamada Crioula. Ele fala de personagens históricos, como Chica da Silva. Então ele sempre foi esse autor que se interessou muito num resgate e exaltação dos sons e dos temas ligados ao povo preto, né? E então ele vai ser aí resgatado belíssimamente nesse episódio. O episódio não é só sobre ele, mas ele vai ser resgatado e eu fiquei muito feliz, porque, né, um dos meus músicos favoritos. E aí, essas foram então as coisas que vi, assisti e ouvi nos meses de julho e agosto. Me digam aí se vocês viram algumas dessas coisas e o que vocês acharam. E também, se vocês quiserem me fazer indicação das últimas coisas que vocês têm ouvido, visto, assistido, estamos aí para as dicas. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Uma beijoca em todos, tchauzinho.